assunto agora é economia. O PIB do Brasil subiu 1,4% no segundo trimestre de 2024, na comparação com o primeiro trimestre do ano. A informação foi divulgada pelo IBGE nesta terça-feira. Segundo a entidade, o indicador foi puxado pelos setores de indústria e também de serviços. Adalberto Piotto, esse crescimento aí de 1,4% veio acima do esperado pelo mercado. A expectativa era de 1,9%, segundo aí pesquisa de projeções Broadcast. 0,7 a 1,2%. 0,7 a 1,2%. Chegou então a 1,4%. O que ajuda a explicar esse PIB, Piotto? Vamos lá. A notícia, óbvio, é positiva, crescimento da economia. A pergunta que se faz é se isso é sustentável. E o entendimento é que não é sustentável. E vamos tentar explicar o porquê. Primeiramente, a parte positiva. Sim, a coisa mais importante é que já são 12 trimestres consecutivos de crescimento da economia. Isso quer dizer que tem 1 ano e meio de crescimento que advém do governo Bolsonaro, do governo anterior. Ou seja, a economia que se colhe hoje é o que se plantou ontem. A economia é resultado do passado. O que você tem hoje é porque você investiu lá atrás. Você teve desde o governo de Michel Temer, vamos voltar a 2016, uma abertura do Brasil, uma transformação do Brasil, ou seja, de se tornar um lugar amigável ao investimento, com regramento claro, segurança jurídica e, claro, o governo reduzindo a burocracia e também, obviamente, criando condições fiscais para o Brasil, o país não ficar dependendo de cada vez mais recursos de poupança, ou seja, quando o governo gasta mais do que arrecada, eu vou chegar nesse ponto aqui, ele vai lá e suga a poupança do país. As pessoas vão lá e investem em títulos de dívida. O jovenzinho aí que compra título do Tesouro, isso chama título de dívida. O governo não consegue se pagar porque gasta mais do que arrecada, então ele vai lá e emite um título de dívida. Você está fazendo o seu futuro, mas pense que você vai pagar essa conta lá na frente como cidadão. Eu fiz uma tela aqui, Paula, só para deixar claro, temos essa tela aí, o Binha, para mostrar. Olha, esse é o crescimento do PIB do Brasil, 1,4%. A bandeira do Brasil ali, mas o que puxa para baixo são essas duas situações. A dívida pública, que chegou a 78,5% em relação ao PIB, para se ter uma ideia, era de 71,7% em dezembro de 2022, no último ano do governo, último mês do governo Bolsonaro. Ou seja, se subiu tudo isso daqui, quer dizer que o país está se endividando. E um país que começa a se endividar, ou seja, ele está gastando muito mais do que se arrecada, não consegue resolver o seu problema lá na frente. Até porque isso gera também uma carência de investimento. O investidor começa a ter dúvida do país que começa a ter dívida desse porte. E a insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá que eu vou agora esmiuçar os pontos rapidamente aqui. Os 12 trimestres de crescimento da economia mostram, obviamente, que o crescimento também é importante agora. Gasto das famílias cresceu 1,3%, teve muita injeção de dinheiro, ou seja, antecipação de aposentadoria, 13º para aposentado, essas coisas todas, e gastos do governo de 1,3%. Ou seja, o governo está gastando mais. Mas é um governo que gasta mais com problema de dívida, e esse é um problema sério, porque eu tenho já um endividamento muito alto. A indústria e os serviços cresceram. Um detalhe, os serviços na reforma tributária, que estão dando uma resposta positiva neste PIB, é um dos setores que vão ser que vão pagar mais imposto na reforma tributária, que é apoiada pelo governo. Ou seja, é um tiro no pé. O serviço da resposta agora, com a legislação atual, vai ter problemas para dar esse resultado positivo lá na frente. Vamos a esse item da dívida pública para chamar a atenção, e esse é o que puxa para baixo. Isso em nenhum momento tira o brilho do crescimento do PIB do segundo trimestre deste ano. Mas veja só, em julho deste ano, o déficit primário, ou seja, sem contar juros, foi de 21 bilhões. O governo gastou 21 bilhões e 300 milhões de reais a mais do que arrecadou. A previsão era de 5 bi de déficit. Veja só, foi 4 vezes maior, mais que 4 vezes. Nos 12 meses, para se ter uma ideia, já temos uma dívida de 257 bilhões. Se a gente pegar aquele acréscimo de dívida do governo Lula, também, que aí já acrescendo juros, ele já chegou, por exemplo, a 1 trilhão 120 bilhões de reais. Isso de acréscimo de dívida. Para se ter uma ideia, a dívida total do país hoje, quando a gente pega, é de 8 trilhões e 800 bilhões de reais. Quando você tem um país que não para de gerar dívida, apesar da economia estar crescendo, que se a economia está crescendo, está aumentando a arrecadação, quer dizer que ele não tem controle nenhum das questões fiscais. Aí a gente olha para aquele outro ponto.
O que afasta, por exemplo, o investidor de continuar colocando dinheiro aqui, porque o resultado da economia de agora é de investimentos que foram feitos lá atrás, com uma ideia de governo de política econômica liberal e, claro, aberto ao investimento. Quando você cria, por exemplo, a decisão do Supremo recentemente da coisa julgada, ou seja, mesmo com decisão favorável na justiça, ou seja, final de ganho de causa, completo, na última instância, o Supremo mudou o entendimento de uma lei tributária e fez com que empresas que tinham ganhado na justiça o direito de não pagar determinado imposto tivessem que pagar retroativamente. Isso é simplesmente um tiro no pé porque o investidor começa a ver insegurança jurídica. Por fim, essas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, nessa parceria com o governo, em relação agora ao Twitter, ao X, né, e à Starlink. Está cobrando da Starlink uma dívida que ele acha que deveria ser do Twitter, mas como é do mesmo dono, então eu vou cobrar. Isso não existia na legislação brasileira, não existe na legislação brasileira. A gente viu, por exemplo, a declaração do Bill Ackman, que é um investidor gigantesco no mundo, e diz assim: o Brasil não é um lugar próspero para investimento, não recomendo investimento no Brasil. Ou seja, você tem um resultado positivo da economia hoje, só que quando você começa a afastar o investidor e o governo não vai conseguir pagar todas as contas se a economia não crescer, lá na frente a gente começa a ter problemas do PIB. Tanto que a previsão para o ano que vem, neste segundo semestre e para o ano que vem, é de redução do PIB. Ou seja, o governo, neste momento, trabalha contra a economia, mas embora esteja colhendo resultados bons que vêm de governos anteriores, do governo Temer e do governo Bolsonaro.